Olá, amigos! Aqui eu te ensino a fazer sobrar até 15% do que você ganha todo mês. É uma alegria te receber aqui, sejam muito bem-vindos. Eu sou Augusto Fernandes e, como sempre, nós estamos na jornada Por que Falar sobre Dinheiro. E é uma alegria muito grande compartilhar isso com todos vocês. Se você quer aprender a falar, a fazer as pazes com o seu dinheiro, isto é fundamental, sejam muito bem-vindos. Fique aqui até o final desse vídeo e você vai aprender hoje uma aula fantástica. Sorte e risco, dois lados da mesma moeda. Já se inscreve aí no nosso canal, já curte, já compartilha, comenta. É muito importante você se inscrever, é muito importante você curtir, é muito importante você dar o like e comentar, porque o algoritmo entende, multiplica e leva mais esta mensagem para mais e mais gente. Cada vez mais a gente entende que falar sobre o dinheiro, fazer as pazes com o dinheiro, levar a mensagem para as pessoas sobre o dinheiro, existe um tabu, existe um preconceito, poucas pessoas conseguem abordar este tema, há uma grande barreira quando o tema é dinheiro. Por isso que os brasileiros, nós aqui, é uma estatística oficial, 69% dos brasileiros têm grande dificuldade e vivem endividados, porque educação financeira, comportamento com o financeiro é uma questão que se deve levar em conta e não se na diária, no cotidiano. Muitas pessoas recebem o seu dinheiro ou recebem alguma renda e não sabem verdadeiramente o que fazer com ele. Quando, na verdade, o primeiro passo que deveria fazer é aprender a economizar, aprender a guardar. Por isso que a gente criou essa métrica de guardar. Criou essa métrica dos 15% de aprender a guardar pelo menos até 15%. Quando desenvolver o hábito, pode até aumentar. Mas uma métrica inicial, se você não consegue guardar 15%, Augusto, eu estou todo endividado. Tá, começa com 1%. Mas é importante a gente abordar e eu queria fazer esse exórdio para a gente esclarecer. Sorte e risco, a gente escolheu o tema da aula de hoje, são dois lados da mesma moeda. E por que isso? A gente vai mostrar para você na aula de hoje que nada é tão bom e nem tão ruim quanto parece. Embora alguns exemplos que a gente vai mostrar hoje, o fator sorte e o fator risco são no sucesso das pessoas, ainda não se pode ser delineado, marcado e mapeado. Aqui é sorte, aqui é risco. E a gente vai principalmente mostrar que existem truques para lidar com o fracasso de um mau investimento ou de uma atitude incorreta, e que isso primeiramente não o tira do jogo. Como o próprio jogador hoje, Neymar, já soube que o Brasil ganhou. Enquanto eu estava aqui analisando pelos fogos, eu percebi que o Brasil ganhou, e já soube aqui, rapidamente quando eu abri aqui na live, vi que uma postagem que o Neymar fez um gol. Então, como o Neymar se machucou na primeira fase, na segunda fase ele não saiu do jogo. Tá aí, então o fracasso não nos tira do jogo, nos ensina bastante e faz às vezes a gente marcar algum jogo, algum gol ao nosso favor. O princípio básico que você vai aprender na aula de hoje é o seguinte, é que os dois, tanto sorte quanto risco, são os dois lados da mesma moeda. Você tem que acreditar nos dois e ir moderadamente nos dois. Quando a sorte sorrir ao seu favor, não exagere. E na tomação dos riscos, principalmente. Existem frases bonitas de grandes investidores que adoram tomar risco e tal, mas cautela e moderação nunca fez mal a ninguém. Então sempre é bom ter bastante cautela. É um princípio básico que a gente vai destacar hoje, é a moderação. Eu gosto sempre de contar histórias. As histórias nos ilustram
e nos facilitam para entender o tema. E eu vou contar a história um trecho da história de um desses homens, esse cidadão aqui chamado Bill Gates, A Estrada para o Futuro. Esse é um livro de 1993, que ele escreveu mais ou menos em 92, era bem novinho. E aqui a internet estava nos primórdios, ele está falando da internet aqui e das coisas fantásticas. Você imagina que em 1993 ele falava assim: no futuro a gente vai poder parar um show ao vivo, dar uma pausa. As pessoas mal conheciam a internet, imagine dar uma pausa. Ele estava falando do HD. Olha aí a visão desse homem em 1900. No futuro nós vamos poder fazer chamadas telefônicas em vídeo e assistir e ver a pessoa ao vivo do outro lado do mundo. Isso era impossível. Ele estava falando do conceito do Skype e de tudo mais, do MSN e tudo mais. Então veja a visão do Gates. Mas eu queria começar para destacar, contar que ele teve uma sorte incrível. Como assim, Augusto? Ele foi o homem mais rico do mundo durante décadas e décadas e décadas. Como assim ele teve uma sorte incrível? A própria história dele relata. Vamos lá, e ele mesmo diz, ele fala isso num discurso em 2005, sem nenhuma vergonha, assim, com muita naturalidade. Ele fala assim: se não fosse Lakeside School, a Microsoft não existiria. Ele afirma isso num discurso em 2005 e a gente vai entender por quê. Vejam lá, a gente vai analisar alguns números para a gente entender o fator sorte nos bilhões de dólares de Bill Gates. Veja a dimensão dessa afirmação dele. Se de fato não fosse a Microsoft, a escola, a Microsoft não existiria. Isso teria um impacto imenso para o mundo. Só para a gente ter uma ideia, na década de 90, a Microsoft ocupava 97% dos computadores, Windows, no mundo. Isso foi alternando naturalmente. Hoje nós temos dados de setembro, na última reportagem que eu observei, 74% dos computadores no mundo usam programas da Microsoft, o Windows como sistema operacional principal. Mas vamos lá. Em 1968, quando Bill Gates tinha apenas 13 anos e estava na fase da idade escolar, no ensino fundamental, ele estudava nessa escola, Lakeside School, e olha que interessante, o fundador da escola, o Sr. Dougal, que era um ex-combatente e era matemático, e imaginava o seguinte: ele imaginava que as pessoas tinham que ter prática, não só dos livros, mas prática mesmo. E acontece que ele tinha um caixa, $3.000, e estava surgindo os primeiros computadores em 1968. Ele tinha um saldo de $3.000 no caixa e combinou com o conselho da escola, porque tudo que é feito nas escolas americanas tem que ser combinado com o conselho, de arrendar um computador, e este, por sua vez, era conectado num sistema que foi inventado 3 anos antes, a um mainframe, nada mais, nada menos que da GE, da General Motors. Quem acompanhou a live de ontem, se você ainda não assistiu às lives anteriores dessa jornada Porque Falar do Dinheiro, hoje é a 8ª aula consecutiva, o 8º dia consecutivo. Você pode procurar aqui tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, estão lá. E olha que interessante, Thomas Edison, que foi o fundador da General Electric, em 1888, 80 anos depois à frente no tempo, possibilitou que Bill Gates começasse a sua história de ser o homem mais rico do mundo, uma troca de bastão. Numa das aulas eu falei que os semelhantes se atraem, em uma das aulas falando desse princípio da riqueza, os semelhantes se atraem sim, e isso é importante. 80 anos no mundo à frente, o sucesso do Thomas Edison foi fazendo e possibilitando que esse acompanhasse uma outra sorte, ainda, pegasse o Bill Gates à frente. Mas olha que interessante, e é o que a gente falou também em outra aula, que as oportunidades
e a prosperidade, elas vão se materializando ao longo do tempo. E isso é a prova viva. E você vai entender isso justamente porque a gente vai analisar os números. Bill Gates é um aluno de 13 anos, numa escola, né, no estado de Washington. Ele conheceu lá o seu colega, o Paul, que depois são os dois fundadores oficiais da Microsoft. Mas vamos lá, a computação não era, fazia parte da grade escolar, tampouco era uma coisa comum, era uma coisa muito rara. Eles conseguiram as horas extras e brincava à vontade no computador, passava noites e noites, finais de semana, e estudavam lá à vontade no computador, era dado acesso livre a eles, tanto ao Paul quanto ao Bill. E olha que interessante, numa dessas noites, nessa entrevista, o Bill Gates falava assim para o Paul Allen: Paul, como será ser um proprietário de uma das empresas que está listado na Forbes 500? Ele viu uma revista lá e falou isso. Deve ser incrível. E anos depois, a gente sabe, né, hoje a Microsoft vale mais de $1 trilhão. Ela está listada na Forbes 500. E a gente pode dizer isso, que o trabalho duro e o risco faz parte dessa parte da história da vida do Bill Gates. Agora vamos analisar o fator sorte. Olha que coisa incrível estes números. Presta atenção nisso aqui. Segundo a ONU, em 1968, quando Bill Gates tinha, portanto, 13 anos e estava na escola, existiam 303 milhões de pessoas com idade escolar. Desses 303 milhões de pessoas com idade escolar, 18 milhões delas estavam nos Estados Unidos. Desses 18 milhões, 270 mil estavam no estado de Washington, que é bem à esquerda, que faz fronteira com o Alasca, né? E desses 270 mil pessoas, 100 mil pessoas ficam na capital, que é Seattle, né? Aquela cidadezinha tem lá o símbolo, né, de Seattle. E desses 100 mil pessoas, apenas 300 estudavam na escola Lakeside School. Então prestem bem atenção o fator sorte. 1 em 1 milhão possibilitou que este cara tivesse essa sorte incrível de estar estudando numa escola em 1968 que tivesse a visão, o caixa e um computador. Em 1968. Tem a frase: sucesso deixa rastro, sucesso não é por acaso, mas sucesso tem sorte sim. Não é à toa, Bill Gates é a prova viva disso. Frequentar uma escola que na época de 1968, entre 303 milhões de pessoas estudantes no mundo inteiro, ele ser um desses estudantes que terá a sorte de ter a escola, que tem um computador, então é sorte sim. Não dá para excluir o fator sorte. Agora, é por isso, né, à toa que ele fala isso nesse discurso de 2005. Se não fosse a Lakeside School, a Microsoft não existiria. Ele assume o papel da sorte no seu sucesso gigantesco. Claro que neste livro, né, A Estrada para o Futuro, e é curioso que ele dando uma entrevista em 1993, falando da internet, que era ainda muito incipiente, ele falando da internet, as pessoas riam da cara dele no programa de TV, ele explicando como que era, podendo guardar os programas, ouvir, assistir jogos online, ou assistir depois. E o apresentador do programa de TV, muito famoso nos Estados Unidos, ria da cara dele, o auditório também. Isso não vai pegar. Em 1993 e hoje nós estamos assistindo uma Copa do Mundo. Dizem aí as brigas pela audiência, que a audiência de um certo influência pela uma rede social é muito e é comparável a uma grande emissora de TV. Então, só para você ter uma ideia,
de que, lógico, Bill Gates foi dedicado, obstinado e teve resultado, porque ele tem, né, hábitos da economia ao extremo. Só bastante ver documentários, palestras, tem aí vastas entrevistas. Tem entrevista do Bill e do Steve Jobs, são fantásticas e vale a pena você olhar. Vou contar a segunda história e você vai ficar estarrecido. Acontece que na Lakeside School tinha o Paul Allen, o Bill Gates, e tinha um terceiro, que eram amigos, que é o Kent Evans. O Kent era amicíssimo, o melhor amigo do Bill Gates. Foi o primeiro e melhor amigo do Bill Gates. Passavam horas e horas no telefone. Nessa entrevista, o Bill Gates fala que até hoje sabe decorar o telefone do Evans. Ele fala e cita o telefone textualmente. Essa entrevista é transcrita aqui na Psicologia Financeira. E ele fala isso embargando a voz, porque era seu melhor amigo. E os três andavam juntos, os três viviam lá no computador da escola, os três debatiam junto, programavam junto. Teve uma certa feita que a escola estava com problema de enquadrar a grade dos horários. O Bill e o Kent desenvolveram um programa que resolveu isso e surpreendeu a todos. O Kent era tão organizado, planejava tudo. Dizia como seria daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 6 anos. Ele falava que seria o CEO da empresa que os três iriam fundar. Ele falava tudo, era muito organizado. Passavam horas e horas no telefone. Só que o risco e o irmão gêmeo da sorte, isso não se concretizou. O Bill fala isso embargando a própria voz na entrevista. Naquele mesmo ano, o Kent, praticando montanhismo, vem a falecer. Agora olha o absurdo. Olha o absurdo. Em 1968, né, e os dados você pode pegar, 30 pessoas morriam por ano praticando esse esporte nos Estados Unidos. 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, a probabilidade de ser aluno em fase do ensino fundamental era a chance de 1 em 1 milhão. A mesma probabilidade do Bill Gates de ser 1 em 1 milhão de ter o computador, o Evans teve a mesma probabilidade de falecer. 1 em 1 milhão. Sorte e risco, irmãos gêmeos, a mesma dose. Então, gente, é importante a gente entender que o Bill Gates teve a incrível sorte de um negócio de 3 anos antes ser descoberto. E o Evans ter essa incrível falta de sorte de estar nessa estatística e falecer e não ser um dos fundadores da Microsoft. A moral da história desses dois casos o mundo é complexo demais para permitir que 100% das suas ações respondam por 100% dos seus resultados. Isso de alguma forma é aliviante para nós. Por quê? Porque imagina, no nosso Brasilzão, todo dia o que mais tem é gente que sai para trabalhar cedo, que rala pra caramba, que se esforça há anos e não vê essa sorte sorrir, que trabalha a exaustão e não vê essa sorte sorrir. E o camarada está no ônibus, ou está no seu trabalho, está no esforço, e vê pessoas rindo, felizes, e vê que a sorte está ali. Você imagina, o cara é garçom num restaurante chique, e sai de casa num sofrimento, na sua casa está lá num aperreio medonho, e vai servir a mesas fartas, ricos, e vê ali o sofrimento seu ali no desespero medonho, e a sua sorte não sorri.
E ele disse, até quando? Porque ele está se esforçando, seguindo todas as regras do jogo. Então, de alguma forma, é importante entender que existem ações que não dependem só do seu esforço, que está além do seu controle. E é importante entender isso, e é fundamental entender esse ponto, que sorte e risco são dois lados da mesma moeda. E que alguns pontos devem ser observados. E que nem todo sucesso pode ser atribuído ao trabalho duro, e que nem toda pobreza pode ser atribuída à preguiça. Que existem algumas coisas e algumas nuances que não estão aos olhos vistos. 1 em 1 milhão, meu amigo, é muito, é uma probabilidade difícil de se alcançar. Então a gente tem que ter esta cautela. O autor desse livro aqui, que eu falei agora há pouco, o Morgan House, ele fala o seguinte, ele fez em 2013 uma pergunta ao Prêmio Nobel de Economia, perguntando assim, cara, qual que é, eu gostaria de saber de você, se você tem uma coisa de investimento que você ainda não sabe, que você queria descobrir. E ele dá uma resposta incrível, segundo o House, é a resposta que ele mais lhe chama a atenção. Qual é o exato papel da sorte que ela desempenha em uma vida bem-sucedida? Não se sabe. Se o Prêmio Nobel de Economia em 2013 não sabe, o Robert... Agora eu esqueci o nome do cidadão, mas a gente pode pesquisar depois. Se o Prêmio Nobel de Economia de 2013 não sabe o exato papel da sorte, quem somos nós? A bem da verdade, nessa matéria do dinheiro e da questão do financeiro, todos nós estamos aprendendo que um investimento mal sucedido não quer dizer que você está fora do jogo, como a gente falou agora há pouco. Então perceba, meus amigos, sorte e risco são sim dois lados da mesma moeda e que a gente tem que trabalhar alguns nuances. Agora, lógico que daí a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não está excluso da nossa parte, começando do básico. Mesmo o exemplo que eu falei do garçom, ou do cara que está qualquer... pagando-se primeiro, tendo um objetivo. Você pode chamar de envelope dos sonhos, potinho dos sonhos, poupança de sonhos, conta dos sonhos. Você tem que se pagar primeiro. O cara que está mais apertado, no mais aperto, 1%, 0,1%, o que for, mas começando. Ah, Augusto, onde eu posso colocar isso? Coloca numa renda fixa. Exclui poupança, que não é investimento, ela não consegue empatar nem com a inflação. Vai para o Tesouro Direto, a gente depois um dia vai falar mais sobre isso. Um exemplo de renda fixa é o Tesouro Direto, é rápido, seguro, fácil e inquebrável, pelo menos para quebrar, o risco é mínimo, o Brasil teria que quebrar, e para o Brasil quebrar, teria que quebrar todos os bancos, todas as empresas, por mais que muita gente aposte nisso, há anos o Brasil não vai quebrar, tá certo? Entra governo, sai governo, o Brasil não quebra. Então, gente, você começar com um pequeno valor. Hoje o valor é R$127, não tem um valor, você pode começar a ter o seu primeiro objetivo, comprar uma cota do Tesouro Direto. Em X anos eu vou ter um valor, vou dar um exemplo aqui bem simples. Se você investe R$100 durante 2 anos no Tesouro Direto, você vai ter R$6.000 daqui a 2 anos. E um exemplo simples, tem um simulador no próprio site do governo, do Tesouro Direto. Hoje a aplicação mais segura, mais fácil e mais direta na renda fixa. Que não é uma dica, que eu não sou consultor financeiro, é uma questão que a gente usa, todo mundo usa. Quem tem uma mínima educação financeira, uma coisa básica, a gente vai fazer uma aula sobre isso mais à frente, mas o propósito aqui é te ensinar a guardar 15% do que todo o dinheiro que passa na sua mão, e a partir disso você guardar para multiplicar, para fazer o que quiser da sua vida, para um projeto, para um sonho. E é isso que você tem que... meu sonho é ir para assistir a próxima Copa do Mundo, não sei onde é, mas você tem 4 anos para se planejar. Não sei quanto você ganha, mas acredite,
muita coisa é possível. Então, começa a construir esses hábitos. A gente falou aqui 2 aulas sobre hábitos, e a gente deu aqui na aula passada, ontem, uma aula com 7 hábitos da economia, mostrando princípios básicos de viver com menos do que você ganha, construindo reserva financeira. Você tem que aprender a investir, entender essas questões. A gente vai aprofundar também isso no nosso canal. A ideia é sempre te ensinar a guardar 15% do que você ganha. Parar de ser fio condutor, receber o dinheiro e ele ir embora, passar por você. Você não é fio condutor. O dinheiro vai ter que passar em você e você reter. Amanhã eu vou fazer uma live sobre atitudes de riquezas. Atitudes de riqueza com declarações, para você aprender a ter essas declarações, a parar de ser fio condutor. Pontos interessantes que a gente pode observar também: perdoar-se nos fracassos. Eu meti o pé na jaca, me endividei de todo jeito. Parou, já foi. Você pode mudar isso e entender que você não está fora do jogo. Enquanto você viver, você está dentro do jogo e pode voltar a aprender. Enquanto você estiver rendo, enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver ativo, você precisa buscar renda, multiplicar o que você ganha, buscar formas de ganhar dinheiro e guardar e reter esse dinheiro para o teu próprio benefício. Se querendo ou não, você vai chegar aos 70, aos 80 anos. A outra opção não é desejável para ninguém. Então, o desejo aqui é que você chegue lá muito bem. Sorte e risco, gente, são aspectos perigosos do jogo do dinheiro, mas que você tem que aprender que eles fazem parte da mesma moeda e nem abusar nem de um lado e nem do outro quando a sorte te sorri, principalmente. Apenas para aterrissar o conhecimento de hoje, o que é que você aprendeu? Sorte e risco são, sem sombra de dúvida, 2 lados da mesma moeda, mas são como irmãos gêmeos e temos que ter muito cuidado com os julgamentos. Nem todo sucesso é resultado 100% de um trabalho duro, mas nem toda pobreza é resultado 100% de preguiça. Ambos têm aspectos que a gente ainda não consegue enxergar 100%, mas que devemos fazer, sem sombra de dúvida, a nossa parte. Nas histórias, tanto do Paul, do Kent e do Bill Gates, é impossível excluir o fator sorte e o fator risco e as fatalidades que muitos de nós estamos sujeitos. Um outro ponto que a gente sempre convida a você é fazer parte dos 20% das pessoas no mundo inteiro que irão conquistar a sua liberdade financeira. E como que faz isso? Primeiro, aprendendo a guardar, a reter o dinheiro. O desafio que eu criei foi 15% de todo o dinheiro que entra na sua mão. Todo mês guardar 15%, até 15%. Um dia que você desenvolver esse hábito maior, mais ainda, aprender a reter mais ainda esse valor. Então, o convite é sempre você ter esse equilíbrio, esse propósito de aprender a guardar 20% do que você, 15% do que você ganha, para você fazer parte desses 20% que dominaram as finanças e sair lá dos 80% das pessoas no mundo que vivem ciclos e ciclos viciosos de dívidas, problemas financeiros. Gente, é uma pandemia. O dinheiro, a pandemia do dinheiro, do mau uso, é uma pandemia global e as pessoas não atentam para isso. É um mal, muito mal do século, causador da depressão, da dor, da angústia, da preocupação, da falta do sono, do sofrimento de muita gente e da doença, do adoecimento, da baixa autoestima, da baixa do setor imunológico das pessoas. E é fator equilibrante buscar o seu comportamental no tocante ao dinheiro, a educação financeira. E o ponto que a gente encontrou para ajudar as pessoas a compartilhar esses princípios de riquezas, esses princípios
de orientação. Essa é a nossa ideia, este é o nosso objetivo, este é o nosso sonho, que a gente possa ter esse mindset, ter esse pensamento. A palavra pode ser desgastada, mas esse pensamento coletivo, esse foco de sim, é possível falar em prosperidade, sim, é possível falar em abundância, sim, é possível ter um foco de uma mente em crescimento, sim, é possível ter uma mentalidade, mesmo com problema. Você só tem duas soluções. Problema, todos nós temos. Não tenha essa dúvida que porque a pessoa rica não tem problema. Tem, e muitos. Ela é multiplicada pelo dinheiro que ela tem. Agora, a atitude é que vai fazer total diferença. Lógico, existem o sorte e o risco, como a gente está falando aqui, que não se dá para excluir. Mas a atitude tem uma forte influência nos resultados, naturalmente. Então, a ideia de hoje foi compartilhar isso com você e que você seja um diferencial único na sua vida também. Lógico, poucos nascem Bill Gates, poucos nascem Paul Allen, poucos nascem qualquer outro grande nome de sucesso na história da humanidade, mas muitos de nós podemos fazer a diferença com os nossos esforços. Talvez não entrar para os nomes e os Guinness das histórias, mas fazer a diferença principalmente em nossas vidas, com os nossos esforços, criando uma vida ricamente em abundância para nós, para os nossos familiares, para aqueles que a gente ama. Foi uma alegria imensa compartilhar esses 30 minutinhos com vocês. E lembrando, eu sou Augusto Fernandes e te ensino com muita alegria a compartilhar esses ensinamentos que diz que a gente pode sim guardar até 15% do que a gente ganha todo mês e aí fazer o que quiser da vida. Esse é o nosso objetivo. Um grande abraço, até amanhã com atitudes de riqueza, é o tema da nossa live amanhã.